Um mártir é um indivíduo extremamente devoto a determinada crença que, mesmo tendo sua integridade física ou até mesmo sua vida ameaçada, se recusa a renunciar sua fé de modo a aceitar todas as consequências que lhe forem impostas a fim de preservá-la, seja a tortura ou a morte. Isto é, uma pessoa que está disposta a morrer para defender seus ideais, sejam religiosos ou não, e que normalmente é admirada por causa disso. Este é o conceito clássico do termo, porém, o filme Mártires apresenta um significado mais simples e conveniente para fazer sentido com o que é visto na trama. No contexto do longa, a palavra refere-se a uma testemunha, um sujeito vivo que viu algo inalcançável para pessoas não submetidas às mesmas experiências de dor provocadas por torturas constantes. A vítima, neste caso, alcança um estado de transcendência no qual obtém a percepção do pós-vida, um certo tipo de libertação permitida pelo sofrimento, como pressupõe-se que Jesus Cristo conseguiu. Mártires abre mostrando Lucy, uma criança antes desaparecida que consegue escapar de seu cativeiro. Após ser resgatada, ela vai parar numa clínica psiquiátrica devido aos traumas vividos, que a provocaram diversos distúrbios mentais, representados principalmente nas alucinações com a mulher que ela viu antes de escapar do cativeiro e não pôde salvar, e dificuldade em interações sociais, por isso não conseguia fazer amizades ou estabelecer qualquer tipo de conexão humana a não ser com Anna, uma garota que também passou por uma infância difícil e estava se distanciando de sua mãe. Anna, aparentemente, acreditava nas alegações de Lucy de que estava sendo aterrorizada por uma criatura monstruosa. 15 anos mais tarde, uma jovem que num primeiro momento não temos certeza de quem é, invade uma residência e atira em todos os membros da família sem piedade. Não demora, e descobrimos que a moça era Lucy, cumprindo sua vingança contra aqueles que ela acreditava serem os responsáveis pelas torturas que sofreu na sua infância. Anna havia ajudado Lucy a localizar essa família, acreditando que sua amiga, por quem nutria uma paixão não correspondida, apenas iria observar o comportamento daquelas pessoas até ter certeza de que eram os alvos certos. Porém, ao perceber que foi um erro ter deixado Lucy ir sozinha, a personagem vai ao seu encalço imediatamente. Enquanto espera, Lucy continua sendo atacada pela criatura, que na verdade era uma projeção de sua culpa e materialização do seu trauma. A tortura que sofreu criou danos permanentes em sua mente, por isso que mesmo matando os responsáveis pelo seu sofrimento, o monstro não foi embora. Certo tempo depois, Anna aparece na casa e ajuda a limpar a bagunça, porém ela está notavelmente incomodada com o que está presenciando. Claramente a personagem não consegue lidar com todas aquelas pessoas mortas ao seu redor, pois tudo o que ela vê é uma família assassinada injustamente. Perturbada pela dúvida, Anna descobre que a dona da casa sobreviveu e tenta ajudá-la. Porém, Lucy não demora a perceber as intenções de sua suposta amiga e termina de matar a sangue frio a mãe daquela família. Depois disso, Lucy se sente enganada pela única pessoa que confiava e surta. Ela ainda tenta fazer as pazes com a criatura, mas não tem jeito. Ela continua a machucá-la constantemente. Contudo, é neste momento que temos a comprovação de que o monstro não é real e nunca foi, visto que nos é mostrado que Lucy é quem inflige feridas a si mesma. Eventualmente, a personagem percebe que é incapaz de se livrar da culpa ou da insanidade provocada pelas experiências terríveis a qual foi submetida e corta sua própria garganta. Deixada sozinha, Anna começa a experimentar o que Lucy vivenciou quando era mais nova, mas antes disso, uma mulher, referida apenas como Mademoiselle, diz a ela a motivação por trás da sua organização. Lucy n'est qu'une victime, comme toutes les autres. As torturas e traumas sofridos por Lucy não vinham de um grupo que superficialmente sentia prazer em maltratar mulheres ou algo do tipo. Para eles, existia um significado e um grande propósito por trás. A seita sequestrava pessoas a fim de infringi-las a maior dor possível utilizando métodos desumanos e cruéis, pois acreditavam que apenas desse modo era possível fazer uma pessoa atingir a consciência do próximo plano de existência. On charge des maux de la terre et ils s'abandonnent. Ils se transcendent. Mademoiselle ainda explica que eles priorizavam fazer o procedimento em mulheres jovens, especificamente porque elas, supostamente, lidavam melhor com a dor. E a seita precisava daqueles que aceitam a tortura e aproveitam a chance de transcender, tornando-se potenciais mártires, ao invés daqueles que são incapazes de suportar a tortura e que desistem facilmente, referidos como vítimas. Les gens n'envisagent plus de souffrir, mademoiselle. Le monde est ainsi fait qu'il n'y a plus que des victimes. Ao longo dos vários anos de testes, inúmeras cobaias vislumbraram o pós-vida, porém não tiveram a capacidade de relatar aos membros da seita o que tinham visto porque morreram em seguida.
Contudo, o semblante deles instigava o grupo a continuar repetindo o procedimento até que em algum momento desse certo. Após ser capturada, Ana foi submetida ao confinamento e espancamentos regulares que o espectador é obrigado a testemunhar de forma repetitiva e longa, cada vez mais brutais. Eventualmente, a personagem para de lutar contra seus agressores e aceita seu destino, aparentemente anestesiada pela inconcebível dor. E logo depois de ser esfolada viva, Ana alcança a transcendência. A personagem foi a primeira a conseguir chegar no estágio pós-vida e não só ter sobrevivido à experiência metafísica, bem como relatá-la aparentemente de forma lúcida também. A cena na qual somos mergulhados dentro do seu olhar e vemos imagens abstratas, brilhantes e indecifráveis, contém as respostas para os enigmas da morte. Ao saberem da notícia, os membros da seita rapidamente se organizam para ter uma resposta definitiva da dúvida que os motivou a fazerem parte de algo tão desumano. Porém, após ter ouvido diretamente de Ana o que supostamente existe depois da morte, Mademoiselle opta por se matar para não revelar o segredo aos outros membros. É impossível sabermos o que Ana sussurrou para Mademoiselle. Porém, qualquer que fossem as palavras da personagem, a senhora as encararia como verdade absoluta, visto que a expressão da Ana indicava que ela havia se tornado um mártir, e a Mademoiselle queria desesperadamente interpretar aquele olhar como algo concreto. Mas, independente do que foi dito por Ana, o que fica claro é que o conhecimento do que vem após a morte faz Mademoiselle perder seu propósito de vida, literalmente e metaforicamente falando, visto que o que a motivava a viver era justamente encontrar essa resposta através da sua organização e porque ela já sabia o que a esperava no fim. Contudo, o que não fica claro é se o que a motivou a se suicidar foi por egoísmo ou um último suspiro de altruísmo, ao perceber que, dando a resposta para a humanidade, ela entraria em colapso acarretado por múltiplos suicídios em massa, por acreditar que, sem essa dúvida, as pessoas simplesmente se matariam imediatamente para conhecerem o pós-vida. Seja como for, é seguro afirmar que a seita não pararia de procurar essa resposta só porque sua líder cometeu suicídio. Naquele momento, eles já sabiam que existia algo no pós-vida, o que antes era só especulação sustentada pela crença, o que foi confirmado inclusive pela própria Mademoiselle. Então, seu ato de tirar a própria vida para preservar o mistério foi uma solução temporária, uma vez que, tendo a certeza proveniente de um caso de sucesso, isso só motivaria o grupo ainda mais a continuar o experimento até conseguirem obter, eventualmente, o mesmo resultado. Obviamente, eles ficaram bastante frustrados por terem chegado tão perto de uma conclusão, depois de tantas tentativas, e a perderem de forma tão incompreensível, mas é pouco provável que isso os tenha desanimado ao ponto de desistirem de alcançar o seu objetivo. Quando observamos Ana sussurrando para Mademoiselle, imediatamente achamos que a senhora e sua seita venceram. Afinal, depois de ter passado por tudo aquilo, seria praticamente impossível a personagem ter preservado algum tipo de discernimento capaz de fazê-la enganar alguém. Contudo, e se Ana, tendo o conhecimento de que descobrir a existência da vida após a morte é o trabalho da vida da Mademoiselle, mentiu para ela sobre o que viu? Tendo conquistado um estado de iluminação tão grande, talvez mesmo que temporariamente, a personagem tenha recuperado o suficiente da sua consciência para ser capaz de enganá-la. O próprio roteiro nos instiga a pensar nisso quando a última frase dita é "continue duvidando". Nesse caso, mártir ganharia um valor ainda maior em significado, visto que, embora esfolada, praticamente morta e sem esperanças, Ana não só estava disposta, mas ainda era capaz de derrotar seus torturadores. Essa demonstração inesperada de força, lealdade, resistência e sacrifício supostamente caracterizaria um mártir completo, uma criatura acima de qualquer expectativa. Por mais que a morte seja a única certeza que temos, a noção de que ela é inevitável é justamente aquilo que nos faz valorizar a vida. E, de certo modo, não saber o que acontece depois que partirmos nos motiva a continuar vivendo pela curiosidade, visto que esse suspense faz cada indivíduo, cada civilização, criar o sentido mais conveniente para a sua existência. A religião é a maior prova disso, visto que nasce da nossa necessidade de dar significado aos nossos atos com a esperança de irmos para um lugar bom após a morte. Mas o que aconteceria caso soubéssemos o que existe no pós-vida, se não houvesse mais enigmas referentes à morte? Ainda existiria motivação para se viver? Tente imaginar a existência humana como um filme cuja reviravolta é fundamental para toda a história fazer sentido num cenário geral. Se alguém te conta o final, é bem provável que você perca o interesse em assisti-lo, visto que surge um sentimento de aparente perda de propósito. Saber o que acontece no fim pode até não ser decisivo para te impedir de assistir algo, mas com certeza elimina fatores essenciais para uma experiência completa e satisfatória. Mas não se engane,
O plot twist não é o mais importante, a jornada sempre é. Porém, esse acontecimento chocante do final é aquilo que torna toda a trajetória até ali recompensadora de verdade. Primeiro pelo elemento surpresa, segundo por ser um desfecho e terceiro por permitir que você contemple tudo da sua maneira, interpretando e julgando com base nas suas experiências e motivações pessoais, sem ter a real noção do que te espera. Isso gera adrenalina, emoção, expectativa, incerteza e esperança, fatores fundamentais para se valorizar a vida. Talvez o conhecimento do que existe depois da morte nos deixasse com menos medo dela. Poderia enfraquecer nossas ligações com a família, amigos, pessoas, conceitos e até com nós mesmos. Dito isso, o final de Mártires é um castigo por termos assistido e aceitado tudo aquilo. O diretor nos tortura do início ao fim com imagens definitivamente perturbadoras. Toda a dor é intensa e só existe a certeza do sofrimento. Mas quando chega-se ao final, achamos que finalmente seremos recompensados pelo esforço de não ter desviado o olhar e termos ficado até o desfecho para presenciar a tão aguardada resposta, quando na verdade continuamos sendo torturados, mas agora com a lembrança da incerteza, com a dúvida. Et allez me dire après ça que le concept du martyr est une invention des religieux.